Olá, tudo bem? Aqui é o Marciel Farias e chegamos ao final de mais uma semana estudando a Bíblia. E o tema desta semana foi Ofertas para Jesus. De fato, uma semana com descobertas impactantes, ao ponto de me fazerem repensar o rito de ofertas que eu fazia a Deus. E eu posso afirmar que o mais impactado com o que estudamos foi eu, pois eu precisei sair um pouco daquilo que eu acreditava ser o verdadeiro princípio das ofertas. Descobri que antes mesmo de ofertar, é preciso ter a consciência que a ação deve ser movida pela gratidão do tesouro que Deus já nos entregou para usufruirmos aqui na terra como seus mordomos. E isso me fez identificar que por anos as minhas ofertas não passavam de um ritual sem sentido e que apenas eu estava reproduzindo um hábito errado, pois se não há oferta de gratidão, Deus não aceita esta oferta. E por ter a certeza que este assunto não se esgota em apenas uma semana, é que ao final do resumo daquilo que já estudamos esta semana, eu vou citar outros motivos para adorarmos a Deus. E logo depois da vinheta vamos revisar o que estudamos esta semana. Aproveite este momento para deixar o seu curtir, se inscrever no canal, compartilhar o link que você recebeu pelo WhatsApp com os seus contatos e, ao final, comente o que você achou do vídeo de hoje ou faça o seu pedido de oração. Diz a Bíblia: deem graças ao Senhor e proclamem seu nome. Anunciem entre os povos o que ele tem feito. Cantem a ele, sim, cante louvores a ele. Falem a todos de suas maravilhas. Exulte em seu santo nome. Alegrem-se todos que buscam ao Senhor. 1 Coríntios, capítulo 16, versículos de 8 a 10. Começamos a semana fazendo 3 perguntas. O que nos leva a ser gratos? O que significa gratidão? E o que ela tem a ver com ofertas? E estas perguntas nos levaram a entender que devemos agradecer por sermos afortunados, pois temos família, uma casa para morar, saúde e alimento. Alimento que não nos falta em nosso dia a dia e que são inacessíveis para mais de 828 milhões de pessoas no mundo e 3 milhões só aqui no Brasil. E termos estas bênçãos diariamente deveria fazer brotar no nosso coração o desejo de agradecer ao Senhor por quem Ele é, pelo que Ele faz e pelo que Ele ainda fará, e encher o nosso coração de gratidão para nos impelir a separar a nossa oferta de gratidão a Deus. E que deve ser uma oferta voluntária e não porque alguém nos convenceu com argumentos. Esse tipo de oferta Deus não aceita. E quem fez esta afirmação não foi eu, foi o apóstolo Paulo em uma de suas cartas aos crentes de Corinto. E ele disse: que seja, porém, uma oferta voluntária e não entregue de má vontade. 2 Coríntios capítulo 9, versículo 5. Além de ser voluntária e movida por gratidão a Deus, as ofertas precisam ser regulares e não apenas com as primeiras cédulas que encontramos na carteira enquanto observamos a aproximação da salva. A oferta deve ser separada regularmente e dividida pelos números de semanas de cada mês para que seja assim criado o hábito de ofertar. Este é o método divino em relação às ofertas e não é nada novo. É apenas a continuidade de uma ordem de Deus para o seu povo, pois a Bíblia diz: dê as seguintes instruções ao povo de Israel. Quando chegarem à terra para onde eu os levo e comerem das colheitas que ela produzir, separarão uma parte como oferta para o Senhor. Números 15, versículos 18 e 19. E se a decisão for na direção de se tornar um verdadeiro ofertante, é preciso buscar orientações na Bíblia. É nela e não em decisões de líderes ou metas traçadas por uma comissão que devemos buscar orientação sobre esta parte do culto de adoração e gratidão a Deus por todas as bênçãos que recebemos das suas mãos. É na Bíblia que se encontram as orientações que apontam para o caminho que o verdadeiro adorador deve tomar ao trazer a oferta de louvor e gratidão a Deus. Ao escolher obedecer ou não à voz de Deus, estaremos decidindo o nosso futuro. E não é apenas sobre leis, mandamentos ou estatutos, pois estes devem ser seguidos exatamente como Deus pede. Estamos falando de condutas ou comportamentos que nos fará bons adoradores. E uma vez tomada a decisão de seguir a voz do bom pastor,
o crente passa a depositar no Senhor o desejo do seu coração, porque as riquezas deste mundo deixam de ter valor e a sua vida agora passa a ter um objetivo ainda maior e duradouro, o céu. E ele se torna um ofertante regular e a cada ação extraordinária de Deus em seu favor, ele retribui como uma oferta extrema, tentando assim, em suas limitações, chegar a uma ínfima fração do grande milagre que Deus operou em sua vida. Isso é gratidão. Estes breves tópicos resumem aquilo que estudamos durante esta semana, mas eu creio que ainda há muita dúvida sobre como e por que devemos ofertar. E agora eu vou citar alguns benefícios e indicativos que, ao doar ou ofertar, torna o crente o maior beneficiado. Ao doar, o crente deixa evidenciado diante do mundo que ele é obediente a Deus. E entenda uma coisa muito importante. É muito fácil eu e você afirmarmos diante da congregação que somos crentes em Deus e que seguimos tudo o que Jesus ensinou em seu ministério. Mas quando esta obediência é materializada por meio de ofertas, isso aponta para um coração que está realmente envolvido na adoração. Ao doar sistematicamente para a obra de Deus, fica evidenciado que o crente já estabeleceu quais são suas prioridades. E essa prática demonstra que o seu coração já se decidiu por Deus e está assim ajuntando tesouros nos céus. Jesus certa vez disse a seus discípulos: ajuntem os seus tesouros no céu, onde traças e ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Onde o seu tesouro estiver, disse Jesus, ali também estará o seu coração. Mateus 6, versículo 20 e 21. Ofertar a Deus também aumenta a nossa fé. Afinal de contas, este ato não tem a ver com a quantidade de dinheiro que você oferta, mas quanta fé você tem. Ofertar é notadamente um ato de confiança e quanto mais se oferta, mais se aprende a confiar em Deus, que você terá o suficiente para as suas necessidades. E quanto mais você confiar, mais você vai ofertar. É um ciclo virtuoso. E Deus leva tão a sério esta questão de confiança que a questão de dinheiro é a única área em que Deus nos diz para testá-lo. E como já discutimos aqui, quando ofertamos, reconhecemos que Deus é o dono de tudo e nós somos apenas os seus mordomos, os mordomos dos bens do Senhor. E desenvolver a mentalidade de mordomo nos lembra que Ele, o Senhor, é dono de tudo, do nosso corpo, da nossa casa, do nosso dinheiro, dos nossos filhos, do nosso emprego, das nossas posses, de tudo, absolutamente tudo. Quando o crente é ofertante, ele está servindo a Deus com singeleza de coração e alegria. A alegria que Deus espera da ação de ofertar. Pois cada um, diz a Bíblia, deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribua com relutância ou por obrigação, continua a Bíblia, pois Deus ama quem dá com alegria. 2 Coríntios 9, versículo 7. Ao ofertar abundantemente a Deus, o crente é abençoado sem medida e passa a vivenciar o milagre de celeiros fartos. E quanto mais ele ofertar, mais Deus lhe retribuirá. Mas entenda aqui um princípio muito importante. Não ofertamos porque assim vamos receber mais de Deus. Ofertamos por gratidão pelo que Deus já nos deu. E para que Deus nos dê mais e para que possamos dar mais a Deus. Lembra do ciclo virtuoso? É isso que Deus pede de nós. E veja o que disse certa vez o Senhor Jesus: deem e receberão, sua dádiva lhes retornará em boa medida, compactada, sacudida para caber mais, transbordante e derramada sobre vocês. O padrão de medida que adotarem será usado para medi-los. Lucas 6, versículo 38. E o apóstolo Paulo completou: lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes obtém uma colheita pequena, mas quem semeia com fartura obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dá. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6. Estas são promessas dirigidas para o crente que oferta com abundância. E por fim, quando o crente decide ofertar a Deus, ele passa a estar mais envolvido em sua obra. E além de levar a sua oferta à sala do tesouro da casa do Senhor, ele passa a levar conforto e saciedade aos necessitados e famintos.
Pergunte a um irmão aí da sua congregação que você sabe que está envolvido em algum tipo de trabalho voluntário se ele é um ofertante regular. Eu sou capaz de cravar que a resposta em sua maioria será um sorridente sim. Por estes motivos, eu te convido a sair desta inércia espiritual e passe a confiar em Deus e o deixe trabalhar em seu coração, tornando um verdadeiro e completo adorador. Confie nele e no que ele já lhe deu. Leve a sua oferta voluntária à casa do tesouro, mas faça isso com alegria e passe a experimentar muito mais alegria, muito mais do que quando você guardava tudo para si. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. A partir de amanhã, vamos falar sobre dívidas, a como evitá-las e a também como sair delas. Eu espero você aqui amanhã. Pense nisso, leia sua Bíblia e que Deus nos abençoe. Este conteúdo está no aplicativo Esperança Real e na web rádio Ecoar. Se inscreva em nosso canal, habilite as notificações, deixe o seu curtir, comente e compartilhe em suas redes sociais. Lembre-se, você é participante da vocação celestial para ir ao mundo, pregando o evangelho da salvação a toda criatura. Que Deus te abençoe e até amanhã.